do que está ali dado. Você tem que esperar a água, você tem que esperar a chuva, né? As coisas não estão dadas. E aí, você faz o quê quando não tem chuva, né? Quais são as tecnologias? Quais são as andanças? Quais são as rezas? Quais são as tecnologias para você poder, enfim, reexistir nesse espaço? Tem um conto em Planta Oração que eu falo sobre o pé de milho, né? Que é uma árvore, né? A gente até esquece que milho, né? É um pé de milho, né? E o milho aqui no Brasil é uma das plantas que mais alimentaram o povo durante toda a nossa construção, né? Se a gente pensar, planta-se milho em vários lugares do Brasil. A gente come muito milho, né? E às vezes a gente não se dá conta, né? Que milho para muita gente foi boneca, né? Quem nunca escutou a avó, a mãe falando, né? Milho também é sinônimo de fartura, sinônimo de celebração, sinônimo de esperar a chuva mesmo, né? Esperar a chuva de São José para plantar, para no período de São João comer o milho, né? Então era o tipo de coisa que eu aprendi, que eu escutei, que eu vi minha família fazer esse movimento também, né? De plantar, de colher e mais do que isso, né? Fazer esse movimento com as palavras. Quando eu era um pouco mais jovem, tem, sei lá, uns 15 anos, isso, 15 anos atrás, eu já era maior de idade, eu eu falei isso, né, recentemente. Eu fiz sei lá, o que que eu estava vivendo, mas eu plantei uma árvore por escrito. Plantei uma árvore por escrito. Eu encomendei que uma árvore fosse plantada por escrito. E aí eu achei isso incrível, essa frase, plantar uma árvore por escrito. E essa árvore existe até hoje. E eu não vou dizer a vocês que árvore é. Talvez vocês descubram, ou quando vocês me lerem, quando a gente trocar uma ideia. Mas esse foi o mote para eu escrever Planta Oração, né? Há muito tempo minha família fez esse movimento de plantio, né? De fazer a vida germinar por meio das mãos. E eu me percebi também jornalista de formação, fazendo esse movimento com as palavras, germinando com as palavras, lapidando com as palavras, cultivando com as palavras, né? E em Planta Oração você vai encontrar essa cartografia mesmo, andarilha, de alguém que precisou sair de casa, de fazer um êxodo, né, para poder estudar. Muita gente faz isso. É uma história que eu diria até que a Conceição Evaristo falou ontem, né, sobre a escrita de nós, né, que subverte esse entendimento de escrita de si, que amplia, né, que se coloca junto, mas de uma forma diferente também da escrita de si, né, dessa ideia de autoficção, de autobiografia. Estou falando é de possibilidades, de histórias de Brasis, né, personagens, identidades, né? Então, essa terra, Jefferson, quando você me pergunta, é o que, de certa forma, pavimenta tudo que a gente constrói. A água sempre vai encontrar um meio e a terra sempre vai estar ali amparando essa água, né? Então, tem essas coisas, né? Eu abro o livro com um provérbio de Mãe Estela de Oxóssi que fala: graveto é que derruba a panela. Às vezes o fraco às vezes o forte, né, ele é mais fraco do que aquilo que parece tão fraco e é capaz de derrubar e destruir, né, bastante coisa, assim. Então, um pouco desses ensinamentos, né, que me constituíram e que fazem também eu perpassar essa literatura que deseja trazer personagens que possam sonhar, que possam ter futuro, subvertendo um pouco, e comungo com a Eliana nesse sentido, porque
é isso, é subverter essa mania, né, de que alguns personagens, pessoas dissidentes, né, nordestinos, mulheres, pessoas negras, enfim, que essas pessoas não possam ter um futuro, né? Então, Planta Oração é sobre isso, é um convite para que a gente possa plantar árvores por escrito, e não só por escrito, né? A gente se questionar, a gente se perguntar quais árvores eu tenho plantado, né? Enfim, fica aí a provocação. Deixa eu só complementar isso que ela falou, árvore para o escrito. Me veio uma história na cabeça que foi o seguinte: vocês vejam como está tudo misturado, né? E como a ancestralidade fala com a gente, se a gente tiver olhos para ver, né? Ouvidos para ouvir e olhos para enxergar. Eu comecei a escrever o Água de Barrela, fui à cachoeira, no Recôncavo, escrevi uma parte do livro lá, porque, como diz o Frei Beto, né? A cabeça pensa onde o pé pisa. E quando você está no território, uau, escrevendo sobre ele, é outra experiência, né? E eu precisava escrever parte desse livro lá. Aí eu fui para lá e tem Cachoeira e São Félix separado pelo Rio Paraguaçu. Itamar teve aqui, falou do Rio Paraguaçu. Tem uma ponte de ferro que separa as duas cidades. Eu fui, atravessei a ponte, fui na fábrica de charuto. Tem do outro lado, muita gente escravizada trabalhou nessa fábrica de charuto. Algum parente meu certamente enrolou charuto lá. E eu fui lá. E aí eles têm, né? Porque a culpa bate, desmataram muito, escravizaram muita gente para plantar fumo para comprar escravizado na África. Então, hoje, a fábrica de charuto tem uma plantação tem um projeto de reflorestamento. E se você for lá visitar, você pode pedir para botar seu nome, né, para reflorestar. Acho que paga uma taxinha lá e eles. E aí eu quero, vou plantar um nome vou plantar uma árvore com o nome da minha família, família Cruz. Botei lá. Aí daqui a pouco voltei para casa, um dia chega pelo correio o certificado, sua árvore foi plantada. Olha o nome do livro, Água de Barrela. O que é barrela? É um alvejante. É uma água sanitária caseira que elas usavam para clarear a roupa. Então, o livro é essa metáfora com o embranquecimento das roupas e das vidas. Tentativa de embranquecimento. Né? O nome da árvore que chegou no certificado? Saboneteira. Eu achei de uma ironia. E aí, assim, a ancestralidade tem muito bom humor. Né? Eles meio que eu sinto isso, né? Tem muito bom humor e se a gente olhar bem a nossa vida, os recados são dados a toda hora, né? E nessa viagem para lá para Cachoeira foi uma viagem muito intensa, porque tem uma casa de candomblé que chama Candomblé da Cajá. Por que da Cajá? Porque sai uma cajazeira assim do meio da casa, e fura o teto. É uma cajazeira bicentenária, tricentenária, que, sei lá, 3 pessoas não conseguem abraçar. É um tronco, assim, é um negócio tão imponente. E você vê da estrada, você vê os galhos da cajazeira furando o teto. É muito bonito, muito bonito. Aí entrei para ver aquilo, né? Fiquei muito arrepiada, porque, sei lá, tem 300 anos aquele lugar, não sei. 200 com certeza. E aí a cajazeira estava lá, e aí a pessoa que me abriu a porta para eu visitar falou assim: a árvore está muito triste. Eu olhava assim, né? Olha aqui os sinais da tristeza dela. Eu achei isso tão incrível, né? Você olhar aquela árvore como um ente familiar, como alguém da sua família. Foi a primeira vez que eu vi um vegetal como alguém da família. Eu olhei assim, gente, eu sou fruto dessa árvore, né? E isso foi tão forte, tão poderoso, que eu ainda não consegui nem escrever ainda sobre isso, né? Porque, enfim. Mas sabe, estou contando essa história para vocês para a gente alargar os nossos conceitos e as nossas ideias sobre ancestralidade, que elas estão em relações que às vezes não são sanguíneas, elas estão em tudo que nos rodeia,
né? E fala com a gente de uma forma, às vezes, engraçada, porque uma família de lavadeiras plantar uma árvore que se chama sabonete, sabão é muito, muito legal, né? Aliás, eu tenho que ir lá visitar a saboneteira para ver como é que tá. E isso tudo vira literatura. Como diz a Elisa Lucinda, tem uma frase ótima que ela fala assim, Eliana, tudo é carne de literatura. Com aquela voz dela, né? Tudo é carne de literatura. E eu acho que tudo é carne de literatura para virar esses contos. É, Kalila, eu vou pedir para você ler um trecho de algum conto que você queira, mas antes eu gostaria que você falasse sobre essa escolha que você faz, que é muito próxima dessa linguagem lírica, do poema, né? Mas também os recursos da oralidade, esses recursos da repetição, da ladainha, quase musical, assim, né? E até tem um exemplo aqui para mostrar, justamente dessa repetição e dessa musicalidade, que está no conto chamado Jambeiro, que diz o seguinte: eu era um menino, eu não queria ser um menino, eu não queria ser um menino, daquele jeito não, mas eu queria, mas eu era um menino, queria parar de ser um menino, às vezes, até tentei, mas eu já era um menino, muito menino mesmo, não igual a eles. Então a gente percebe que e todo conto ele vai fazendo essa reiteração, assim, né? Então é uma escolha, né, que você faz. Queria que você falasse um pouco sobre essa construção dos contos que é recorrente, assim, né? É, vamos lá. Essa oralidade é porque, ao mesmo tempo que você, que a Eliana trouxe, e você também, eu fiquei pensando na Carolina, né? Que ela falava que nós somos em Diário de Bitita, ela fala, vou parafrasear, que nós somos como folhas espalhadas pelo vento, né? E que ela tinha, de certa forma, uma vontade que nós pudéssemos nos encontrar, né, enquanto comunidade negra. E isso que a Eliana toca, né, de falar sobre essa expansão e falar também sobre essa conexão, me remete a isso essa metáfora que a Carolina usa, né, utilizando a árvore e as folhas. E essa repetição, Jefferson, ela tá assim, eh, dentro desse repertório, dessa dicção, desses lugares de onde eu vim, né? Então, a ladainha, o próprio repente, algumas estruturas, né, que são comuns dos interiores, né, da Bahia, e também até o próprio movimento musical, né? Se você vai num samba de terreiro, se você vai em uma determinada manifestação cultural, você ouve aquele som diversas vezes, né? Aquela batida, ela vai ser realizada muitas vezes, né? E essa movimentação faz também com que a gente não se esqueça, né, do que está sendo dito. E, enfim, de certa forma é um recurso que eu utilizo também, fazendo referência também a essa forma, né? Então, quando eu falo planta oração, né? O que seria, né? Uma oração, se não também a gente repetir, também a gente fazer a utilização de uma poesis, né? A oração ela é extremamente poética, né? Ela não é seca, ela não é pragmática, ela não é cartesiana, né? Tem elementos, né, que, enfim, subvertem essa noção muito pragmática. E eu gosto de pensar na forma como minhas avós contavam histórias, né? Minha avó falou assim, ela não deu um ai, ela não deu um ai. E ela falou baixinho, assim, para minha mãe, contando a história de uma que eu conto aqui, né, em Pé de Milho, na verdade, em Mandacaru, né, que é uma história de uma vizinha que, obviamente, eu ficcionalizei, mas ela falou assim, ela não deu um ai, ela não deu um ai.
né, bem baixinho para falar de alguém que tinha decidido não viver, né? Alguém que decide não viver, né? E você falar dessa escolha de finitude e utilizando essa forma, né, de oral e ao mesmo tempo definitiva, né? Se ela não deu um ai, ela se foi num silêncio, né? Então isso ficou muito assim, várias frases de minha avó falava, que minhas tias falavam, que as vizinhas falavam. Então eu era um ouvinte, né? Então fazia muito esse movimento de escuta e tipo coisas de muitos anos que eu ia, né, anotando, que eu ia guardando, né? Então eu, enfim, fui constituindo minha literatura também utilizando, né, desses recursos também memorialísticos, mas não somente eles, né? Não somente eles. E aí você falou, né, falei agora até muito baianês, e Eliana trazendo, né, a cachoeira e tudo mais. Nossa, eu fui lá também, viu? Eu fui lá também, morei lá, e tem isso mesmo. Fiquei até com vontade de falar o nome da fábrica. E aí eu tenho um conto que começa assim: Deus me livre de fofoca, mas era do basculante que Teresa via tudo. Sabia que Fabrícia se ajeitava com Pedro embaixo dos pés de castanha do Maranhão todos os dias. E eles se pegavam ali, embaixo das árvores, sem cerimônia, em pé mesmo. Às vezes levavam a toalhinha para esconder o rosto de Fabrícia, enquanto parecia rezar. Teresa via tudo, filmava cada detalhe e só descia da janela quando eles iam embora. Era assim todo dia pela tarde depois do almoço. O pessoal saía para trabalhar, Teresa pegava o banquinho e já subia. Davam as 13 horas e pouquinho, quando tocava o sinal da primeira aula, eles chegavam de bicicleta, encostavam na mureta e o amor ardia até dos lados de cá, que o sol nem batia de tarde. Para que sessão da tarde, quando a tarde inteira era aquele amor expandido? E passava seu Zezinho Pedreiro para a obra do Fórum às 13h05, Dona Mariana da Merenda às 13h15, Ditinha Costureira em direção do ateliê Fio de Ouro às 13h30, Lilita da Gameleira indo ficar com os filhos de Doutora Célia às 13h40, Joaninha do Bar de Bitico às 13h45 e os amantes lá, concentrados embaixo daquela árvore rara. Zero vergonha, zero medo, saliva brilhava de longe. Farda da escola, rego à mostra e fora e dentro. Teresa pedia a dona Jaci até pipoca com suco de maracujá para assistir. Contavam que aquela árvore que tentava esconder eles, mas não escondia totalmente, foi presente de um jovem apaixonado para uma moça que ele amava muito. E como prova de amor, pediu para que ele lhe trouxesse mudas raras. Como era engenheiro e trabalhava em firmas de construção civil de cidade em cidade, trouxe as tais mudas, plantou escondido numa madrugada. As moças que moravam na casa deram fé das plantas e começaram a molhar, cuidar das árvores que foram crescendo ali do lado de fora do muro cinza da casa de Doutor Nelson. O rapaz, se eu não me engano, era um tal de José de Doutor Dorival, que se casou com Ana, uma das filhas de Doutor Nelson, e foram embora daqui para São Paulo. Diziam que cada árvore representava cada uma das letras do nome da amada. Deus me livre de fofoca, mas eu tenho quase certeza que ele plantou mesmo foi para Rosa, filha do doutor Condinha, que trabalhou lá por muitos anos e hoje vive no Recife e nunca mais pisou dos lados de cá. Mas como é que filho de doutor ia casar com a filha da empregada? Teve que casar foi com a de dentro, Ana, filha de Dona Maria das Graças. Até hoje não sabem ao certo para quem foram as árvores raras naquele chão. Deus me livre de fofoca. Aqui. Continua. Essa mistura do humor e da delicadeza e a fofoca, enfim, é realmente um conto muito
É, a Eliana também tem uma história que eu achei muito comovente quando você contou lá na Filha Araxá, sobre a força da oração, né? Eu acho que uma história com a sua avó, né? Se eu não me engano, é uma história muito bonita, assim. E lembrando agora o que a Kalila falou, né? Dessa força que a oração tem, né? Essa força das palavras, né? Não sei se você quiser falar sobre isso. E depois ler também um trecho que você já tinha falado que queria ler, né? E também, já aproveitando, qual é a sua relação com o conto, com esse gênero? Né? Assim, se é um gênero que você sente à vontade, enfim, é isso. Então, conta é aquilo, né? Não é uma notícia de jornal que você tem, sei lá, quantos toques para se caber ali, também não é um romance que você pode se espalhar, e aí, né, tem que ter uma concisão, uma certa concisão. E eu gosto de escrever conto, também por isso. Eu acho estranho, né? Porque eu não sei, as editoras dizem que o Brasil gosta mais de romance. E é estranho, porque o povo diz assim: ah, mas o Brasil não lê. Eu falo assim, mas se o Brasil não gosta de ler e prefere romance, que é uma coisa maior, né? Ou seja, todas essas ideias e estatísticas estão todas meio furadas, né? A gente tem que escrever aquilo que a gente realmente quer escrever no momento que aquilo toca a gente. Sobre a história da minha avó, na Filha Araxá eu estava assim muito emocionada. E eu falei muita coisa e eu não lembro. Mas falei muita coisa, porque ali foi um momento muito forte, realmente. Não apenas pela homenagem, né? Mas porque agora, né, esse ano é que a gente está voltando a esses eventos presenciais com essa força. A gente teve muito tempo sem conseguir encontrar os colegas, sem conseguir partilhar dessa forma despreocupada, né, com todo mundo sem máscara e podendo se abraçar. Então, foi um momento muito especial ali. Eu acho que no futuro a gente ainda vai escrever contos sobre esse momento que a gente passou e o momento imediatamente depois, mas eu acho que ainda precisa de um distanciamento. Já tem um monte de obras, o próprio Solitária fala um pouco desse momento pandemia, mas eu acho que outras obras virão. E eu queria ler para vocês um pouco. É um conto futurista, né? Esse conto eu publiquei nos Cadernos Negros a primeira vez, e ele é um conto que ele fala de um futuro distópico, um futuro em que 1000 anos depois, um grupo de cientistas está preparando um experimento, uma máquina, para voltar no tempo. E aí, eles estão nesses estudos assim seríssimos e tal, e finalmente a máquina ficou pronta. E tem um grupo de cientistas que diz que não queremos voltar no tempo. Não vejo como podemos ajudar gerações futuras, ou mesmo planetas e nações que ainda sofrem hoje o flagelo da escravidão, apenas por vestir a pele dos que vivenciaram isto em passado remoto. Porque a máquina se propõe a isso, né? Já possuímos informação suficiente para auxiliar nesta luta sem precisar passar por algo assim. A dor precisa ser sublimada e não revivida. Vocês todos são loucos de voltar por este caminho. O que provaremos com isso? Após a intensa reflexão, vi que não compactuo com esta ideia. Desisto de forma irremediável. Outros 3 mestres se levantaram com Tomás. A doutora Josefina, a chefe da expedição, atalhou. Desistência aceita, você está certo. A assistência de pesquisadores não entendeu nada. Depois de tanto tempo de trabalho e estudos, como ela poderia dar razão a Tomás? Pensavam alguns, mas ela prosseguiu. A máquina 88 está pronta. Sugeri este nome para batizá-la numa menção ao ano de 1888 no planeta Terra, no Brasil, visto que se completam exatos 1000 anos daquela data. Não preciso dizer a uma plateia de doutores o que ela significou. Não preciso dizer, pois bem, Tomás, digo que você está correto.
porque nem eu, e muito menos meus colegas, queremos outra vez a dor. Isso é insanidade. Quando eu e eles entrarmos naquela máquina, o que vamos sentir é exatamente a mesma coisa que sentiu Francisco José do Nascimento, o dragão do mar, no momento exato em que pela primeira vez desistiu de transportar um escravo em sua jangada em 1881. Que sorte de sinapses fez seu cérebro? Que emoções saíram de sua mente para o peito e vice-versa no momento em que liderou a greve de jangadeiros contra a escravidão? Há muito tempo não temos em nossa sociedade nada semelhante. Não sabemos mais sentir e muito menos contagiar esse fogo com esse fogo por liberdade. Precisamos ser irremediavelmente contaminados pela coragem do engenheiro negro André Rebouças, por exemplo, ao dizer, em uma sociedade de senhores de terra, que o acesso do escravizado à terra era libertação, e ser profundamente contaminados pelo mesmo ímpeto que fez o advogado Luiz Gama se debruçar sobre leis e livrar 500 pessoas do cativeiro, ou ainda influenciados por José do Patrocínio a soltar suas contundentes palavras na Gazeta da Tarde. A máquina 88 vai nos fazer voar nas asas do tempo e nos colocar no pulsar do coração de Zumbi dos Palmares. Ela nos porá na ponta da lança de Dandara. Sim, amigos, nossas experiências de vivência já provaram que existiram de fato, pois já estavam dúvidas. Agora precisamos de mais. Precisamos vibrar junto com eles verdadeiramente e não com a frieza distante das pesquisas. Vamos pisar também as pedras e os caminhos de alguns anônimos em séculos passados que foram contagiados por este vírus do desejo de mudanças e agiram de forma absolutamente decisiva. Queremos, ora bolas, descobrir os segredos da empatia. Com isso, ela está num futuro tentando voltar ao passado, resgatar o sentimento e saber o que motiva, o que faz a gente sair da inércia, o que faz a gente construir um futuro diferente, o que faz a gente ajudar outros povos, auxiliar outros povos, o que faz a gente não repetir as experiências. E aí é que vem a minha grande angústia com a ancestralidade, que é o seguinte: qual é o pai e a mãe que consegue dizer para o filho: não vai por ali, porque você vai cair no buraco? O moleque vai lá e cai no buraco, que todo mundo já passou e já viu que é um buraco, e a gente não consegue escutar quem veio antes. E a gente repete as situações e as dores e as mazelas. Então, eu acho que a gente tem aí uma grande coisa, né? Que é como que a gente vai motivar, como a doutora Josefina quer, as novas gerações a não cair no mesmo buraco. Como é que a gente vai se conectar com esse passado e aprender com ele para não repetir no futuro? Estamos nos aproximando do fim da nossa conversa. Quer dizer, fim não, né? É só uma proposta para a gente continuar conversando, né? Então eu vou fazer mais uma pergunta, depois abro para o público. Ou temos tempo para isso? Não temos tempo para isso. Mas tem tempo para mais uma pergunta? Também não tem tempo? Tem? Então tá. Ou seja, o público não pode falar. É isso? Pode? Uma pergunta, então. Tá bom. A minha pergunta é difícil falar para vocês serem objetivas, mas assim, mas não, mas é para falar assim porque fazemos parte de. Eu vou colocar todo mundo aqui na mesma geração, embora a Kalila seja a caçula aqui mas nós somos de uma geração de escritores negros que são especializados em literatura, ou pesquisadores de literatura, e aí a gente coloca Itamar Vieira Júnior, que não é especializado necessariamente em literatura, mas é alguém que transita no ambiente acadêmico. Você tem a Conceição Evaristo, que é doutora em literatura. Ou seja, a minha pergunta é como vocês se relacionam com a questão da pesquisa acadêmica e a literatura, né? Se isso influencia, ou eu sei que para a Eliana isso é bastante próximo, né? Vista os livros que ela publicou, o Água de Barrela e o próprio Crime, no caso Valongo, mas como é que vocês se relacionam com a questão da pesquisa acadêmica e a literatura que vocês fazem?
Bom, eu sou muito preguiçosa com essa coisa da academia, né? E eu acho que é uma falha e eu ainda voltarei por este caminho para preencher algumas lacunas na minha própria formação. Mas eu gosto muito de pesquisar, gosto muito mesmo, né? Eu adquiri esse hábito e eu vou descobrindo coisas. Esse prazer por descobrir coisas e por me perguntar, eu acho que toca muito com a minha profissão de jornalista, porque um pesquisador ele precisa saber fazer perguntas. Você só encontra se você fizer a pergunta certa. E isso me faz uma ótima pesquisadora no Google, gente. Eu sei fazer uma pergunta que é um espetáculo. E aí, não tem nada que eu não ache, é um negócio impressionante. Mas eu acho que a pesquisa acadêmica ela é muito necessária. Políticas públicas são calcadas em pesquisas acadêmicas. E para a literatura, e para a literatura que eu faço, ela é uma como se fosse uma espinha dorsal. Às vezes as pessoas estão lendo aquilo, estão lendo uma pesquisa disfarçada, vai, está disfarçada ali, mas tem muitos elementos de pesquisa, tem muitos elementos trazidos pela academia. E esse é um ambiente que a gente precisa incentivar, apoiar no Brasil, porque está eternamente em risco. Eu concordo com a Eliana, totalmente, em relação à pesquisa acadêmica também como esse espaço de troca, de partilhas, né? Todo escritor, né, ele precisa ler, né? Ele precisa saber o que está acontecendo ao seu redor. É, pesquisas acadêmicas revelam, né, por exemplo, o perfil do autor brasileiro na literatura. Pesquisas acadêmicas nos ajudam a observar quais tipos de livros, né, estão dentro das escolas, né? A gente também, a partir da pesquisa acadêmica, a gente aprende a observar, né, epistemologias plurais, observar também a possibilidade de reverter ou talvez ampliar, né, essas literaturas e as nossas bibliotecas também, né? Então, eu sempre provoco, né, os meus alunos, nesse momento mesmo, a gente tem um grupo de estudos em escrevivência, né? Eu até falei isso ontem rapidamente, dessa atuação na USP. A Conceição Evaristo atualmente é catedrática lá, e eu tenho feito, junto com ela, um trabalho com um grupo de jovens, né, pesquisadores, para a gente pensar a escrevivência enquanto conceito, né? Enquanto um conceito que a Conceição ontem deu uma aula inicial. Acho que quem esteve ontem aqui assistiu, Eliana também trouxe a perspectiva da fabulação crítica, né? Então foram duas aulas assim imperdíveis, e a academia permite que a gente também faça essas análises, pense criticamente, né? Observe e também facilita a gente observar as lacunas, né? E também os contornos possíveis que a gente possa fazer dentro da nossa literatura. Pensar forma e conteúdo juntos, mas com a responsabilidade, né? Com a ética também, né? Que é necessária. Fazer literatura é também você perceber, né, o que está acontecendo no seu mundo e em diálogo com outros pesquisadores, né? Então, a gente tem que desconfiar sempre. Desconfie sempre de tudo que a gente está falando aqui. A gente está trazendo perspectivas, mas vocês também podem desconfiar. E eu acho que o espaço acadêmico, ele nos convoca a desconfiar do que a gente tem como verdade, tem como convicção, né? Então, é um espaço que amplia, né? Que nos ajuda também a, enfim, a trocar, a partilhar e, enfim, pensar nos nossos projetos, né? De uma forma, enfim, mais responsável e é isso. É, Temos tempo então para uma pergunta, se alguém se habilita. Oi, prazer, me chamo Mariana. E ouvindo vocês falar muito sobre ancestralidade, sobre a história da família,
E me lembrou que tem uma escritora, que eu não me lembro quem é, que fala que quando ela escreve, alguns fantasmas aparecem para contar suas histórias. E eu queria saber como é que vocês fazem a relação com isso, porque vocês contam coisas que vocês viveram na família, na perspectiva de vocês, na ancestralidade, mas como vocês lidam com as histórias de outras pessoas que não vocês não conheceram, outras vidas que vocês não viveram, que aparecem para vocês nas histórias. Maiana, Mariana, menina, que pergunta. Isso aqui dá um papo, ó, para a gente, enfim, conversar durante muito tempo. Mas, então, a gente trabalha com ficção, né? Acho que a partir do momento que a gente tem esse entendimento, né, de que a gente está lapidando histórias que não são somente nossas, né, que são histórias de ancestrais, mas também histórias de, enfim, né, de comunidades, histórias que a gente inventa. Eu acho que isso fica mais colocado, né? Lidar com esses fantasmas, lidar com essas outras perspectivas, é também um comprometimento do escritor. Eu lembro que quando eu escrevi o trecho que o Jefferson conta, né, que é o jambeiro, que é uma pessoa que nasce biologicamente com um corpo que não é adequado ao corpo que essa pessoa se sente sendo, né? Eu lembro que eu sofri muito escrevendo esse texto. E essa é uma história muito distante de mim, né? Mas, ao mesmo tempo, meu comprometimento com aquele personagem era o comprometimento que aquele personagem tivesse futuro. Porque quando a gente vê, a gente visualiza o Brasil é o país que mais mata pessoas trans, né? E a gente tem isso, esses dados numéricos. né? O futuro do G, né, que é esse personagem, ele acontece, né? E aí vocês vão ver. E muitas vezes na vida, né, no cotidiano, esse futuro não acontece, né? Então eu tento, nesse projeto especificamente, eu tento pensar no futuro dessas personagens. Então tem fantasmas que perturbam, né, para a gente também dar essa virada de chave. A literatura permite que a gente faça essa virada de chave, né? Então o afeto ele está conectado a isso, né? A essa possibilidade da gente também subverter. Obrigada pela pergunta difícil e que eu tentei no meu baianês devagar falar rápido. Obrigada. É. Tem aquele filme, né? Com que frequência você vê fantasmas? O tempo inteiro. Então é isso, né? Quando eu escrevo um livro falando do século XVIII, estou vendo fantasmas o tempo inteiro. E esses fantasmas eles têm que falar comigo hoje, em 2023. E é o que a Carolina disse: a gente escreve ficção. Então eu tenho que imaginar esse fantasma, ele tem que se apresentar para mim, e eu tenho que meio que ser uma tradutora não é caçadora de fantasmas, é tradutora de fantasmas, né? Mas vamos traduzir, porque eu estou em 2023 e eu preciso escrever uma coisa que as pessoas em 2023 entendam. Então, acaba que eles, né, esses fantasmas imaginários, ou às vezes reais, eles estão ali para ajudar a gente nessa reconstrução dessa tapeçaria que é a nossa história cheia de buracos, e que a literatura tem um papel de fabular esse passado, para a gente que imaginá-lo e pensar talvez um futuro diferente. Porque no livro a gente pode tudo, gente. A gente mente muito e a gente pode mentir, porque ele é ficção, né? Então a gente pode mentir, a gente pode imaginar um futuro diferente para aquele personagem do passado. Isso é mágico, isso é incrível. Então eles são muito bem-vindos. Por favor, me inspirem mais. E é isso. Muito obrigada por vocês nos escutarem e nos lerem. Né? Bom, então, infelizmente, teremos que dar uma pausa aqui na nossa conversa. Agradecer a Kalila, a Eliana, por essa conversa. E quando eu pensei na mediação, eu pensei justamente para a gente terminar a mesa dessa forma, para cima, né? Olhando para o futuro, olhando outras perspectivas. E não foi à toa que eu também terminei com essa pergunta da produção intelectual de pessoas negras.
Eu acho que é muito importante que a gente comece também a apontar outros caminhos que não sejam sempre os mesmos da violência. Que infelizmente ainda acontece, mas também precisamos falar de outro ponto de vista, né? E eu acho que conseguimos, na nossa conversa aqui, também chegar nesse ponto. Kalila e Eliana estarão autografando na praça e elas estarão esperando por vocês ansiosamente. E palavras que vocês quiserem. É isso, gente. Leiam muito, sabe? Questionem, conversem com esses livros, escrevam, se possível. A literatura é nossa, é um terreno nosso. A gente precisa, é um direito. Teve aqui uma mesa sobre direito humano, então a literatura é um direito humano. A gente precisa se apossar dele, não deixar, porque, como disse o Luiz Gama, a instrução é o maior pesadelo dos poderosos. É isso, né? Eu queria agradecer a todo mundo, né? Agradecer a escuta de vocês. Isso que a Eliana fala é bastante contundente, porque faz a gente acreditar na força das nossas palavras, no futuro que possa ser diferente, né, de tudo que a gente tem visto, né? Ontem, hoje, a gente fez homenagens, né, rememorou a Iá Bernadette, e a literatura está aí para que a gente possa, enfim, pensar nesse espaço também como terra-palavra, né, como lugar de fundamento, e que a gente possa, enfim, que a gente possa plantar e ter boas colheitas. É isso, gente. Bora cuidar da nossa literatura, cuidar das nossas palavras e experimentar isso que a gente está fazendo, né? De escutar outras perspectivas, mas também de desconfiar, né? Do que a gente está falando, né? A gente precisa, enfim, fazer esse exercício. É isso. Satisfação. Obrigada, Paracatu. Li Paracatu. Jefferson, Eliana.